O programa Toque de Vida está começando, eu sou o pastor Mário Rafael e estarei com você aqui para um momento de entrevista e informação e depois nós teremos também reflexão bíblica, tudo aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Você sabia que um pastor luterano é especialmente preparado para aconselhar pessoas? Os alunos do Seminário Concórdia estudam uma disciplina chamada Princípios de Psicologia aplicados à prática pastoral e outra disciplina chamada Aconselhamento Pastoral. Nessas disciplinas, os futuros pastores aprendem abordagens pastorais para lidar com as pessoas e seus problemas existenciais e espirituais. No programa de hoje, o professor Leonídio compartilhará com a gente a importância do trabalho do aconselhamento pastoral numa congregação cristã. Fique com a gente! Estamos aqui então com o pastor Leonídio, professor do Seminário Concórdia, para falar sobre aconselhamento pastoral. Tudo bem, professor Leonídio? Um prazer ter você aqui novamente em nosso programa. Prazer é todo meu estar aqui com você de novo e poder falar desse assunto de aconselhamento, que é fundamental no relacionamento de pastor e congregados. É verdade. No último programa em que o senhor esteve presente, nós falamos um pouco do trabalho de um pastor de teologia prática ali no Seminário Concórdia, E nós tivemos várias perguntas não respondidas para ficar para esse programa especialmente aqui sobre aconselhamento pastoral. Para contextualizar, o que é aconselhamento pastoral? É aquele olhar personalizado para a ovelha, para a pessoa que está com algum tipo de demanda, com algum tipo de angústia. Sim. É um olhar carinhoso, um olhar realmente fundamentado no Evangelho para aquela pessoa que está muitas vezes, inclusive, desorientada, necessitando, ou apenas de ser ouvida, ou de ser direcionada, ou de ser perdoada, ou admoestada. Com problemas de relacionamento, Isso. Esse eu vejo que é um ponto forte da nossa igreja. O fato de nós termos pastores que se relacionam com as pessoas. Porque o que a gente percebe que muitas vezes há um distanciamento do líder religioso, do dia a dia das pessoas. O povo que vai lá numa celebração cultica. Exato. Então, esse distanciamento, ele fica um relacionamento impessoal. Mas assim, pensando nesse acompanhamento do pastor com as ovelhas, isso talvez se revela então a necessidade do pastor sempre estar em contato com visitas, não é só o culto e os estudos bíblicos, As visitas são importantes para talvez até abrir uma brecha para iniciar um aconselhamento, imagino? Sim, assim como a gente falou no programa passado, o aconselhamento ele faz parte do ministério pastoral e é uma maneira de você também utilizar o púlpito de outra forma. É verdade. Então, como é que você pode fazer isso? Às vezes a pessoa vem até você. Às vezes a pessoa está angustiada, ela está necessitando de cuidados, ela está em dúvida. Então ela vem até você como pastor para pedir o seu conselho, a sua orientação. No entanto, a gente que já tem uma prática, a gente percebe que é fundamental que o pastor vá ao encontro das pessoas. Sim, aí entram as visitas, Exato. Então, a visitação pastoral, ela tem, por assim dizer, um caráter também preventivo. É verdade. Quando o pastor tem a oportunidade de interagir com a pessoa ou com a família... Nem que seja num café, assim, Sim, você está ali, naquele momento, e é nesse dia a dia que a pessoa vai, por assim dizer, demonstrar como ela está, a sua saúde não apenas física, psicológica, espiritual. Então ali, esse feeling, o pastor, ele vai desenvolvendo e ao visitar,
mesmo que seja uma visita considerada social, ele vai percebendo as necessidades daquela pessoa ou daquela família. Aliás, toda visita do pastor é pastoral, né? Toda Nunca visita. É só social, né? Por uma questão de estatística, né? A gente acaba muitas vezes fazendo essa distinção. Mas, na realidade, a presença do pastor, ela é sempre visando auxiliar a pessoa de alguma forma. Então, tem isso. Nesse sentido, pastor Leonídio, vendo essa importância da visitação, eu tenho, assim, às vezes, algumas críticas com igrejas muito grandes, das nossas mesmo, né? Que, às vezes, eles têm um pastor só e a gente vê que teriam condições de levantar ofertas e ter mais pastores, né? Existe um número ali que alguns estudiosos falam que um pastor poderia, com qualidade, pastorear cerca de 250 pessoas. Mais que isso, já o contato mais próximo desse pastor com as ovelhas, ele fica mais rarefeito, porque é muita gente, são muitas visitas, né? Sim. Teria uma indicação assim mesmo de um número padrão ali para o pastor conseguir dar um acompanhamento de vida, de visita ali para os membros? Seria aconselhável uma igreja muito grande ter mais pastores ali visitando, fazendo culto, né? Com certeza. A gente sabe que esse trabalho ele tem uma certa demanda e que o pastor ele não pode fazer muito. Então, se você tem uma congregação numerosa, aí você perde a qualidade do atendimento. Ele vai conseguir visitar a família às vezes uma vez por ano, porque é muito grande, né? E nesse ponto, o que acontece? Você tem a necessidade de buscar esse tipo de avaliação, né? Se realmente não é possível a gente ter esse número que você mencionou, é um número que foi, inclusive, alvo de trabalho da Igreja Luterana há tempos atrás, por ocasião do planejamento, de um planejamento, né? Eu lembro do pastor presidente Carlos Walter Winterle, ele colocou como meta dentro da Igreja Luterana no Brasil ter 300 membros para cada pastor. Isso, né? E você que é de casa, para você entender isso bem, imagina assim, o pastor que tem, né, um número X de membros, ele vai ter talvez 2 cultos na semana, de repente ele é responsável pelos leigos, que acontece na sexta-noite, já matou uma noite, depois ele rege o coral na quarta-noite. No fim, se você fizer as contas, sobram talvez terça e quinta para uma visita. E aí na terça tem os estudos do PEN, que são os estudos bíblicos nas casas, então vai sobrar 2 noites por visita, ou seja, o seu pastor vai fazer 2 visitas por semana, né, à noite pelo menos, isso vai dar por mês ali, 4 semanas vezes 2, 8 visitas à noite. Ele pode fazer outras visitas durante o dia, mas para quem já é mais idoso que está aposentado. Então, se você é membro de uma igreja muito grande, né, trabalha o dia inteiro, estuda, está em casa só de noite, o seu pastor tem só 8 datas disponíveis para visitar a sua família numa determinada noite. Ou seja, uma igreja muito grande necessita de mais pastores para que as famílias recebam um apoio pastoral efetivo e aí se abra mesmo as portas para o aconselhamento, né? É uma questão matemática mesmo, né? Não é que o pastor não quer, mas ele tem toda a programação, toda uma paróquia, ele realmente precisa de ajuda se a paróquia é muito grande. Mas, pastor Leonídio, é importante falar também da diferença entre terapia e aconselhamento, né? Quais são os limites, por exemplo, da terapia, né, psicológica, psicanalista, e os limites do aconselhamento? Há uma fronteira clara, há coisas em comum, mas há uma delimitação, né? Sim, nós orientamos os alunos dentro do aconselhamento pastoral a terem conhecimento de diversos princípios, de linhas de aconselhamento, que eu considero que são ferramentas úteis e que são ferramentas úteis para algum aconselhamento ou algum diagnóstico, para que eventualmente
também, se necessário, o pastor possa dar o devido encaminhamento, porque as terapias, elas são importantes, elas têm o seu lugar, né? As análises, elas são importantes e têm o seu lugar, mas um pastor, ele não pode ser o terapeuta, ele não pode ser o psicólogo, ele não pode ser o psicanalista. Ele pode usar essas ferramentas para identificar alguma coisa, para ajudar, e as terapias são importantes, mas em outro contexto. Então, você tem situações em que o pastor vai direcionar aquele membro a fazer uma terapia com algum psicólogo, a fazer uma análise, a buscar uma forma de tratar uma determinada patologia. No entanto, né, na parte pastoral, nós temos sempre como intenção esse cuidado holístico da pessoa. E aí, na questão do aconselhamento, né, o pastor ele vai lidar com perdão, né, que não é um alvo, talvez, de uma terapia, né? Sim, e por isso, dentro dessa parte holística que nós entendemos, o corpo, a mente e a alma, é apenas nós que temos essa visão completa. Porque nós sabemos que a pessoa, ela precisa essencialmente do perdão de Deus. E quem tem essa visão é a igreja cristã, porque esse perdão ele só é dado através de Cristo. Então isso não tem nenhuma terapia, isso não tem nenhum tipo de tratamento, né? E, digamos, todas as nossas preocupações, angústias, distúrbios, em última análise, é apenas a manifestação do pecado que nós temos em nós. Então, essa concepção de pecado, da degeneração, né, da nossa natureza humana, isso são conceitos, são princípios bíblicos e que nós aqui temos. Então, nós precisamos partir desse princípio e assim ajudar, por assim dizer, a pessoa, né, nas suas demandas, nos seus problemas, nas suas questões. É a graça de Deus ali. Para que ela possa, sendo aconselhada por um pastor que está bem preparado, ela possa ter novamente a graça de Deus e o perdão dos pecados, perdão, né, pleno para ela. Porque o que acontece? Nossa vida ela é muito atribulada. Nós temos muitos problemas e isso vai massacrando o nosso psicológico, o nosso corpo mesmo. E aí a nossa fé, ela vai sentindo. E com o passar do tempo, no dia a dia, especialmente no mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos cuidar. Quais são as maiores incidências que levam as pessoas a buscar o pastor? Assim, né, falando dessa correria do dia a dia, existe alguns problemas que são chaves, assim, olha, alunos, né, o senhor vai dar aula ali para os alunos, tem esse problema que vocês precisam prestar atenção porque as pessoas vão buscar vocês. Hoje, eu vejo assim que tem uma demanda na área de relacionamentos conjugais. É mesmo? Existe uma demanda muito grande para os relacionamentos. Então, marido, esposa, né? É algo assim que o pastor ele precisa estar atento. Depois, a formação dos adolescentes. A gente vê que é uma situação que dentro das famílias, muitas vezes elas não sabem lidar com a adolescência, com a juventude e então, de novo, os relacionamentos familiares. Então, assim, se a gente pegar esses dois problemas, né, quais são as maiores dificuldades, por exemplo, que marido e mulher enfrentam hoje em dia, então? O que levam eles ao consultório, ao escritório do pastor? Então, dentro da prática que eu tenho visto, né, normalmente a gente percebe que é o distanciamento entre o casal devido a vários fatores, né? Então, sem que a pessoa perceba, ela vai se distanciando
né, do seu cônjuge, né, ela vai, digamos, buscando uma fuga para aquela realidade, às vezes um problema que está presente e que ela acha que não é importante, que aquilo é insignificante, mas aquilo ele vai desenvolvendo e vai crescendo com o passar do tempo. Então as pessoas não tratam. As pessoas, na sua forma de lidar o casal, muitas vezes elas não dão devida atenção a questões básicas, né? E então, quando se percebe, então cada um está trabalhando, lutando, são pessoas que se amam, são pessoas que têm projetos juntos. E aí o que acontece? Na busca, né, por muitas coisas que podem ser tanto a formação profissional, podem ser a aquisição de casa, carro ou bens materiais. Então, tudo isso acaba fazendo com que perca-se o foco do outro. Então, aquele relacionamento fica frio, fica distante, eles acabam sendo, por assim dizer, sócios. E aí fica uma relação impessoal ali de novo, vem a crise e aí a visão que a pessoa tem é que o amor acabou. Poxa, e assim, agora falando para o pessoal de casa, né? Os pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil que passaram pelos 2 seminários que a igreja tinha, e um que tenha hoje, né? Eles são preparados, então, para lidar com essa problemática, né? Assim, pensando no pessoal de casa, o casal que está nesse momento ouvindo o nosso programa, seja na Ubra TV ou nos canais do YouTube, né? Sim. O pastor da IELB está preparado para, digamos assim, orientar esses casais a reaquecer esse amor, então? Com certeza. Os pastores todos, eles têm não apenas a formação do seminário, mas o que a gente percebe é que depois eles buscam ainda mais um aperfeiçoamento na sua prática. E eu costumo dizer que se os membros soubessem o potencial do seu pastor, eles iam buscar mais. Iam buscar mais. É verdade. Mas iam buscar nessas questões, né? Então, hoje, você falar de casal, de família, então você tem a questão do jovem. Muitas vezes, você vê o pastor como aquele que apenas ministra o culto. Ou que só sabe de Bíblia, né? Só sabe de Bíblia. Não sabe de cara. E, na realidade, a gente procura dar essa visão e essa formação integral. E também, às vezes, quando você tem um jovem, um adolescente, que também, eventualmente, você não está sabendo lidar, não está. Mas segura aí, essa vai ficar para a volta do intervalo para o nosso público ficar. Olha lá, pastor Leonídio já ia falar sobre a pergunta do segundo intervalo, do segundo bloco, né, na volta do intervalo, que é como lidar com adolescentes. Você que tem um filho em casa aí, entre seus 11 e 18 anos de idade, está com dificuldade de se comunicar com ele, fique aí, nós vamos voltar e vamos falar sobre isso, e você vai ver como que um pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil é preparado para orientar pais e mães e também os filhos adolescentes, não só porque o pastor Leonídio é o professor agora, mas todos os professores que tiveram a chance de ministrar essas cadeiras preparam os nossos pastores para lidar com todas essas questões. Fique aí, nós já voltamos. Voltamos agora para falar com o pastor Leonídio sobre filhos adolescentes. Pastor e professor Leonídio, né? Como que um pastor, né, um estudante de teologia, se prepara para lidar com essa difícil questão de ajudar os pais a se comunicar com seu filho e sua filha adolescentes? Bom, em primeiro lugar, eu destaco que a gente prepara o aluno para que ele compreenda que ele é pastor de todos. Ele é pastor de criança, ele é pastor de adolescente, de jovem, de adulto, de idoso. Ele não tem faixa etária. Uhum. Então, ele precisa realmente buscar essa formação. Com relação aos adolescentes, com relação aos jovens, a gente procura sempre os princípios também bíblicos, mas, ao mesmo tempo, a visão do mundo que nós estamos vivendo.
porque dentro do conflito de gerações é muito comum termos dificuldades. E às vezes há uma falta de sensibilidade, seja do adolescente, do jovem, ou da parte dos próprios pais, em compreender o que ali tudo está envolvido. Então, o pastor, ele tem essa vivência, esse olhar, né, para o mundo que nós estamos vivendo, para compreendermos as influências que os adolescentes e os jovens estão sofrendo, que muitas vezes os pais, eles não se dão de conta de que eles são muito importantes, né? E que eles estão ali com os filhos, mas que eles fazem parte do processo formativo dos filhos. Eles não são o todo. Então, eu costumo dizer assim, o pai e a mãe, por exemplo, falam 10 palavras, mas os filhos, eles ouvirão 1000 palavras de outras pessoas. Então, a porcentagem, ela é bem assim. A relação, muitas vezes, os filhos vão ouvir 10 palavras dos pais em casa, né? E agora ele vai para a escola, ele vai para o shopping, ele vai... de vários círculos diferentes, né? Ele assiste filmes, ele lê livros, ele, enfim... E aí, como que os pais, assim... Lógico, a gente é um programa só aqui, né? Não é um curso de aconselhamento. Sim. Mas, basicamente, assim, como que os pais poderiam lidar com esse filho, se comunicar com ele, na perspectiva até espiritual de mostrar Cristo e apontar Jesus para ele, né? Eu compreendo que essa forma, primeiro, precisa amar o filho. Aí você me diz assim, mas todo pai, toda mãe ama o filho, né? Mas a partir daquele amor, né, como um presente que Deus concedeu. Não aquele amor que o pai e a mãe às vezes dá e vai cobrar depois, né? É o amor ali que Deus concede a partir do Evangelho, né? E a partir do momento que os pais têm isso, eles veem nos filhos os presentes que Deus concedeu. São presentes. E presentes belíssimos. Mesmo, né? que está lá enchendo o saco na adolescência. E que isso tem uma parte que é natural. Uhum. E eles vão desenvolvendo e vão, digamos, testando os limites. Mas eles precisam ter essa referência. Então, essa proximidade do pai, da mãe, de estar sempre abraçando junto, mesmo que eles não queiram, né? Mas o fato deles eles falarem que não gostam ou que não querem, isso não significa que eles não gostam ou que não querem. Isso apenas são testes e faz parte desse desenvolvimento, né? Então, é importante que os pais estejam presentes, estejam ali com o seu corpo presente, muitas vezes, mas também eles estejam com o coração presente, eles estejam ali realmente demonstrando para o filho que ele é uma preciosidade, não porque ele é isso e passou no tal do vestibular ou fez aquilo outro, mas porque o pai e a mãe o ama incondicionalmente. É verdade. Então, olha, eu te amo, eu estou contigo e conte comigo estou do seu lado. Exatamente, esse suporte. Porque quando a coisa dá errada na vida do adolescente, se ele tem esse amor do pai e da mãe, ele busca o pai e a mãe, né? Claro que busca. Ou dependendo, né? Ele busca o pai, ou busca a mãe, ou enfim, ele precisa ter o referencial. A partir do momento que ele foi criado, né? Isso é promessa da palavra de Deus. Ensina a criança. Né? Então, se você começa a ensinar a criança no caminho que deve andar, né? Isso tem a ver até questão de ir para a igreja, dar o exemplo de, né, domingo acordar cedo, levar a criança, adolescente. Isso é coerência, né? Você precisa ser coerente com a sua fé com suas palavras. De mostrar que suas atitudes, fundamental, né? Você fala que é importante, mas você não faz. Você fala que é importante, mas você não utiliza. Então você está comunicando que não é importante. Né? Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então, se você tem o seu filho, filha,
é importante você estar ali junto. Então, essa, digamos assim, faz parte do relacionamento, você também buscar entender a forma dele ver. Uma outra perspectiva, assim, os enlutados buscam muitos pastores. Sim. E acho que enlutado é um nicho, é um grupo que é tipicamente cristão e Sim. tem coisas que só o pastor cristão ou padre podem dizer, né? Nenhum terapeuta vai poder dizer sobre Sim. a esperança da ressurreição, né? Sim. Como que um pastor lida com os enlutados, pastor Leonídio? Sim, é importante dizer que o luto, ele é natural. Faz parte da perda, né? Porque às vezes a gente também pode cair naquela ideia de que eu sou cristão, então eu não posso viver meu luto ou trabalhar o meu luto. Não posso ficar triste. Não posso ficar triste. E a gente, digamos, com isso, complica ainda mais o processo. Na realidade, nós somos seres humanos, nós temos essas carências. Que o cristão ele não fica triste, não luta com medo de onde a pessoa foi, né? Ele fica porque sente ausência, né? Exato. É a ausência que traz o luto, né? E como nós somos relacionais, isso é perfeitamente natural, né? Agora, o pastor, ele também tem a oportunidade do luto, é uma grande oportunidade de ele levar a pessoa também a perceber o amor de Deus em Cristo e também direcionar para a certeza da ressurreição e da vida eterna. Mas, ao mesmo tempo, sem forçar uma etapa do luto, porque todos nós precisamos trabalhar esse luto internamente. Então, é importante que a gente respeite o tempo de cada um, a forma de lidar com o luto de cada um, né? E que a gente não queira que as pessoas sejam todas iguais e tal. E hoje vivemos uma sociedade em que as pessoas colocam muitas máscaras, né? É verdade. E que finge que está tudo bem, mas lá dentro está destruída. E né? isso é algo que pode muitas vezes acontecer numa congregação. A pessoa, ela se sente no dever de dizer que está sempre tudo bem. E aí, nesse ponto, os irmãos na fé têm que estar ali do lado, visitando, dando uma ligada, né? Olha, não só o pastor, eu né? diria assim que esse momento do luto, ele é muito importante, principalmente ali você tem o velório, tem o sepultamento, mas o depois. E é importante que o pastor dê essa continuidade e que também os irmãos e irmãs também, dentro da possibilidade, possam acolher, dizer, ouvir ou simplesmente estar junto. Né? Só o fato de estar ali. Às vezes a gente acha que precisa muita coisa, né? Mas o você estar junto, a pessoa viu você, ou você ouviu a pessoa. Então isso tudo faz parte, isso é necessário. Talvez ninguém vai dizer para você isso. Jesus fez isso, né? Com Maria e Marta, quando elas choravam a morte de Lázaro, Sim. Ele foi lá, se fez Sim. presente e falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Mas esse texto de João 11 também mostra que Jesus chorou. Chorou, Jesus ficou em luto, né? Às vezes eu percebo que até entre nós, não, você não pode chorar, não, você não pode isso, não pode aquilo. Jesus chorou porque também assim ele amava Lázaro, amava Maria e Marta, todos nós. Então ele também teve essa necessidade, né? Mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro em poucos minutos ou poucas horas, ele chorou a morte ali, né? Sim. E a situação, né? Situação de você vê a situação, você lamenta, você chora. Então isso está dentro de uma naturalidade, né? O luto ou o sofrimento em si, né? Isso tudo nós precisamos também respeitar. É verdade. Pastor Leonídio, a gente está indo para os momentos finais do nosso programa. Eu gostaria que o senhor encerrasse falando sobre o sigilo confessional, que é uma coisa que às vezes as pessoas não têm consciência, têm vergonha de falar com o pastor, acha que talvez o pastor comente algo com a esposa dele, com alguém, com a diretoria. Eu queria que o senhor falasse para o público de casa de que os pastores luteranos
treinados, informados, né, eles fazem um juramento, digamos assim, de ética de que tudo que é dito no aconselhamento, numa confissão, só ele vai ficar sabendo, né? Ele não vai falar para ninguém, nem para a esposa, né? E também esse sigilo confessional, ele é uma realidade, né? Então nós temos isso como princípio, que não apenas não será divulgado, mas também o pastor, como conselheiro e pastor, não tratará a pessoa de forma diferente. Sim. Porque o que acontece, muitas vezes, é que a pessoa fica com receio, o pastor vai saber... Vai começar a usar o exemplo. Vai usar o exemplo, mesmo sem falar o nome, ou vai me olhar de forma diferente. Então, nós somos orientados, treinados ao que acontece dentro seja como você chama, o gabinete pastoral, o escritório do pastor, ou mesmo que seja na sua casa. Aquele momento de aconselhamento, de confissão e absolvição, o que acontece ali, aconteceu e ficou ali. Aquilo ele não sai, a não ser que a pessoa peça. Permita. Não peça, né? Ela peça que você, enfim, pastor, me ajude a falar isso lá. Então você tem fora isso, é segredo real. Não existe essa possibilidade. Aliás, até se o pastor divulgar algo sem autorização, ele perde o ministério dele se a pessoa, digamos, denunciar o pastor para a diretoria. Crime, né? É um crime, né? É um crime. Ela não, então, esse, digamos assim, ponto já está muito bem destacado. Então, isso nem enquanto ele é pastor e nem depois. Nem depois, né? Não pode deixar um livro de memórias. Ele não deixa um livro de memórias ou depois que ele saiu de uma determinada congregação, agora eu estou livre para falar de fulano. Não pode. Não, então, isso... a gente não vê possibilidade disso acontecer, de tão estranho que as nossas práticas, né? Não pode mesmo. Então, isso é uma maneira de gerar confiança também, que a pessoa pode ir lá falar e tal, e eu mesmo muitas vezes lidei com situações e que eram situações extremamente tensas e que, ao sair dali, da porta para fora, Morreu tudo, né? E a gente às vezes saía até sorrindo. Que bom. Pastor Leonídio, é uma graça de Deus ter você aqui hoje falando sobre vários assuntos importantes sobre aconselhamento, e que você de casa que gostaria de fazer um aconselhamento com o pastor, entre em contato com a gente, nós podemos ajudar você a localizar o pastor mais próximo de você, ou então entre nesse site www.ielb.org.br, ali você encontra a Igreja Luterana mais próxima de você no Brasil inteiro. Na volta do intervalo, nós vamos ter um momento de reflexão bíblica e oração. Mande o seu recado para nós no contato que aparece aí na sua tela. Aguardamos você e o seu contato. Fique com Deus e até a próxima. Olá, saudação a você que me assiste nesse instante. Bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV. Está começando o programa Toque de Vida. Eu sou o pastor Dyson, da Congregação Castelo Forte de Canoas e capelão do Hospital Universitário. Para mim é uma grande alegria encontrar você. Venha comigo em uma viagem pelas letras das Sagradas Escrituras. Pergunto como está a tua relação com Cristo? Ela se fundamenta em quê? Sobre isso convido você a refletir. Vamos falar hoje sobre o que Cristo diz de nossa relação com Ele, o que cabe a nós, o que cabe a Ele, o que Ele faz para que essa relação seja edificante e duradoura. Fique com a gente.
Convido para que reflitamos inicialmente sobre um salmo. Os salmos foram constituídos em momentos específicos, escritos por vários autores para descrever ou um pedido, um louvor, um lamento, uma profecia, uma oração. Na história da igreja foram e ainda são usados nos cultos como referência de fé e testemunho, principalmente. Por isso trazemos também aqui um salmo, e o salmo que trago é o salmo de número 1. O Salmo 1 nos diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem exemplos dos que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. É nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Esse salmo nos convida a refletir sobre a lei de Deus. Mas qual lei? Essa questão se torna importante também em nossos dias, porque muitas pessoas interpretam uma série de regras como sendo leis de Deus. Diante desse pensamento, Jesus vai destacar um resumo da lei. E ele diz assim: em primeiro, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E em segundo, ame os outros como você ama a você mesmo. Jesus nos convida com essas palavras a colocar a nossa relação com Deus em primeiro lugar e logo a seguir a nossa relação com o nosso próximo. Aí estão as maiores leis de Deus. Esta é a relação que também nosso Evangelho de hoje aborda. Vejamos logo a seguir. Quero trazer uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 14, 25, 27. Palavras de Jesus ditas para uma multidão que o seguia em direção a Jerusalém. Sua caminhada última, em direção à cruz, em direção à morte e em direção também à sua ressurreição ao terceiro dia. E esse texto, ele nos diz assim: certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe ou a sua esposa, e os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Que Deus nos abençoe em nosso momento de reflexão e nos mantenha, por seu Espírito Santo, sempre firmes na fé e, através dela, em comunhão íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama ao seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos e seus irmãos e suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Caramba, palavras duras estas, não é mesmo? Mas o que realmente Jesus quer dizer com elas? Será que devemos cuidar da igreja antes de cuidar da nossa família? Realmente dar o nosso sangue pela causa de Jesus? Para compreender estas palavras, precisamos olhar primeiro para o seu contexto. O Evangelho de Lucas, desde o seu início, narra uma caminhada de Jesus, aquela que seria a sua última viagem, uma caminhada de 190 quilômetros aproximadamente, desde a cidade de Cafarnaum até Jerusalém, onde ele seria morto sobre a cruz e ressuscitaria ao terceiro dia.
Juntamente com seus discípulos, Jesus caminhou durante dias, visitando cidades e povoados, fazendo basicamente 3 coisas. Primeiro, ensinando sobre o reino de Deus. Naquele tempo, as pessoas queriam alcançar o céu, assim como hoje, o reino de Deus com a melhor das intenções. Para merecer o céu, muitos jejuavam, cumpriam leis cerimoniais em torno de alimentos, ou seja, não comiam isso ou aquilo, davam esmolas e buscavam cumprir os mandamentos de Deus ao pé da letra. Trilhavam então um caminho construído pelas suas próprias obras, sem perceber que o jejum, as esmolas, não comer isso ou aquilo eram apenas coisas externas, sem perceber também que o cumprimento das leis de Deus de forma plena era algo impossível. A respeito disso, Jesus ensinava assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Quem matar será julgado, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva de seu irmão será julgado. Para aqueles, então, que buscavam trilhar o caminho das boas obras, Jesus dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurado aquele que sabe que não tem nada para oferecer, que toda a sua obra, por melhor que seja, não passa de um grão de pó e coloca no próprio Deus a sua fé e esperança. O reino do céu lhe pertence, diz Jesus. Em segundo, Jesus, em sua viagem, chegando de cidades e vilarejos em direção a Jerusalém, onde ele seria morto e ressuscitaria no 3º dia, ia fazendo milagres. Jesus ele ia olhando para as necessidades do povo e curava paralíticos, leprosos, cegos, entre tantos outros. E aqui talvez esteja uma das maiores confusões em torno da fé. Muitas são as vezes que Jesus é visto como um curandeiro apenas, alguém que veio ao mundo para curar as pessoas de suas doenças e lhes dar aquilo que desejam. Mas os milagres foram feitos para que as pessoas crescem, para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e creiamos naquilo que a maioria de suas dádivas, uma dádiva chamada vida eterna. Os milagres eram pequenas janelas para a eternidade, onde tudo será restaurado. As palavras de Apocalipse vão nos dizer assim: onde Ele enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Contudo, há uma cura que Jesus proporcionava e ainda proporciona. É a cura do maior de todos os males, de todas as doenças, é a cura do pecado. Pela fé, Jesus perdoa pecados. Sobre isso escreve Lucas, quando diz: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os teus pecados estão perdoados. Em terceiro lugar, Jesus e de seus discípulos deixavam uma mensagem de paz. Assim haviam feito ao chegar aos povoados da Samaria, que ficavam no caminho para Jerusalém, onde Jesus seria morto e ressuscitaria no 3º dia. Eles chegavam e diziam que a paz esteja nesta casa. A paz de Cristo, que não é uma paz comum, mas a paz que se manifesta em meio a tempos difíceis, em meio às dores e tempos de guerra, era trazida àqueles que os recebiam. Diante então de tudo isso, voltando ao nosso texto inicial, uma multidão confusa seguia Jesus. Alguns o seguiam porque acreditavam em seus ensinamentos e criam que ele realmente era o Filho de Deus, o Redentor prometido. Outros, porque seus ensinamentos confrontavam as leis e as políticas da época. Outros, porque era um bom curandeiro. Outros por curiosidade, e ainda outros porque não concordavam com ele e estavam loucos para calar a sua voz. Diante dessa multidão, Jesus esclarece os termos para aqueles que realmente o queriam seguir.
Ele diz então: quem quiser ser meu seguidor, me acompanhar, não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua esposa, os seus filhos e seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a si mesmo. Ele não está dizendo com isso que alguém tem que colocar a igreja em primeiro lugar ou abandonar a sua família para segui-lo, mas que a relação de cada pessoa com ele precisa ser mais íntima do que qualquer outra relação que possa ser estabelecida aqui nessa vida. Essa relação deve ser tão profunda, a ponto de estar antes de qualquer coisa que se possa ter em mais alta conta na vida, antes mesmo da própria vida. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. É assim que diz Jesus. Ele iria morrer pelos pecados de todos, daquela multidão e dos nossos também. E assim chama a todos para que também morram junto com ele, não literalmente, mas para os seus próprios pecados. O apóstolo Paulo escreve sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim: pois se fomos unidos com ele, com Cristo, por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele para uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Essa nova dimensão de pensamento envolve um entendimento diferente daquele que a maioria das pessoas tinham e que a maioria de nós tem também. Uma dimensão que confronta o pensar egocêntrico, que normalmente envolve a busca em torno dos desejos e necessidades do aqui e do agora, das necessidades e desejos do nosso corpo e da vida. Essa dimensão envolve um olhar junto com Cristo em direção a uma realidade além do nosso entendimento. Uma realidade estabelecida pelo Espírito Santo, pela fé apenas, e concretizada por aquilo que estava para acontecer no final da viagem de Jesus a Jerusalém, onde ele foi morto e ressuscitado no terceiro dia. Uma conexão que passa necessariamente pelo caminho da cruz e pela renúncia das obras, pela renúncia das leis cerimoniais, pela renúncia da cura, pela renúncia de todos os valores dessa nossa vida. Querido espectador, você tem seguido a Jesus? Como tem sido? Qual a profundidade da sua relação com Ele? Se a sua relação com Jesus está baseada naquilo que Ele pode te dar aqui nessa vida, seja uma cura, sejam bens materiais, se a sua relação com Jesus está baseada naquilo que você pode fazer para agradá-lo, ou ainda em uma dimensão social apenas, então eu lamento lhe dizer, talvez você até o alcance em certa medida, mas não conseguirá alcançá-lo plenamente, porque tudo que é daqui desse mundo rui e cai e um dia termina. Mas se a tua relação está baseada na total confiança em Cristo, crendo que Ele morreu na cruz por ti, para que acima de tudo você tivesse perdão dos teus pecados e um caminho seguro para o céu, se a tua relação está baseada na fé apenas, crendo que tudo vem de Deus, seja o bem ou o mal, e que em meio a tudo Ele te conduz seguro e amparado, então você está no caminho certo. Esse é o convite que Jesus faz a todos, a mim e a você, que trilhemos o caminho da fé, nos entregando a uma relação íntima, muito além de qualquer outra que nós tenhamos, muito além das nossas buscas aqui neste mundo, uma relação para a eternidade. Para os que se entregam a essa relação, o próprio Deus então tem uma grande promessa. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Vamos orar? Gracioso e eterno Deus, obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que caminhou em direção a Jerusalém e lá se entregou para que cada um pudesse ter uma comunhão profunda de fé e vida,
uma comunhão que começa nesse mundo e se estende por toda a eternidade. E nesta comunhão possamos estar em todos os dias de nossa vida. Amém. Que a graça e o amor de Jesus esteja com vocês. Um grande abraço. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida deste domingo. Foi uma imensa alegria estar com você. E lembre-se, o nosso Senhor Jesus Cristo quer estabelecer uma relação profunda com você. Quer que você o siga pela fé, em direção a um lugar chamado eternidade. Em meio a isto, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe e acompanhe. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.